Gênesis capítulo 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te e da casa de teu, para a terra que eu te mostrarei. Pode sentar. Parece uma redundância isso aqui, concorda comigo? Porque Deus está falando: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Mas é porque não é a mesma coisa. Deus está falando aqui com Abraão para que ele venha sair de 3 condições que eram necessárias para que Deus pudesse cumprir na vida dele a visão que o Senhor estava lhe dando. E eu quero falar dessas 3 coisinhas hoje aqui com você. Todos nós precisamos aprender com Abraão e fazer o mesmo que ele fez para podermos viver o que Deus tem para a nossa vida. Antes de falar sobre isso, eu quero fazer uma pergunta e peço que você medite nela. Por que será que Deus chamou Abraão? Haviam muitos outros homens em Ur dos Caldeus, terra natal de Abraão. Mas por que Abraão? Por que Deus escolheu Abraão? Por que não outro? O que Deus viu em Abraão? Deus escolheu Abraão porque viu nele o que não viu mais em nenhum outro homem naquela geração. Abraão foi o único homem no seu tempo que Deus olhou para ele. E você sabe que quando Deus olha para mim e você, ele não olha por fora. Você e eu só conseguimos enxergar o que está por fora. A gente consegue ver se o outro está gordinho, magrinho, bem vestido, mal vestido, se é bonito, se é feio. Pelo menos na nossa opinião, porque essa questão de beleza é gosto. Não é verdade? Sim ou não? Tem gente que acha que é bonito, tem gente que acha que é feio, não é? Então a gente só consegue olhar o que está pelo lado de fora, mas Deus vê o que está dentro. E Deus olhou aqui para a terra e viu em Abraão o que não viu em mais ninguém. E foi por isso que Deus chamou Abraão. Diga assim: Deus chamou Abraão porque viu nele o que não viu mais em ninguém. Meu querido, quem quer viver coisas grandes da parte de Deus, você precisa ser diferente. Você não vai viver coisas grandes se você for igual à maioria. Se você quer que Deus pegue você nessa terra e faça com você o que ele fez com Abraão, comece a fazer diferente. Eu vou logo te falar uma coisa aqui para você não achar que é fácil. Não é fácil ser diferente. Diga assim: não é fácil ser diferente. A maior luta que todo homem de Deus e mulher de Deus tem é com ele próprio. A maior luta que você tem não é com o diabo, é com você mesmo. O maior gigante que você tem que derrubar todo dia não é Golias, é você mesmo. Você é o seu maior inimigo. A coisa mais difícil que tem é uma pessoa mudar o seu caráter. O caráter não muda de um dia para o outro. Não muda de um dia para o outro. Mas Deus viu em Abraão potencial. Deus viu em Abraão que ele tinha chance de ser diferente. Não é que ele já era diferente, porque ele era igual a todo mundo. Ele vivia numa terra de idólatras. Ele vivia numa terra que ninguém cultuava ao Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus invisível. Todos lá de Ur dos Caldeus, terra de Abraão, eram idólatras. Não havia um sequer que adorasse ao Deus verdadeiro. Se prostravam às imagens, aos deuses daquela terra. Ninguém cultuava ao único Deus. E Abraão vinha de uma família assim. E também era idólatra. Abraão também era idólatra. Mas Deus viu nele potencial. Deus viu nele uma possibilidade dele ser diferente dos demais da sua casa.
E é por isso que Deus então está falando com ele. Antes de Deus fazer promessa, antes de Deus mandar ele olhar para o céu, contar as estrelas, antes de Deus mandar olhar para a areia do mar e contar os grãos de areia e dizer para ele: olha, eu vou fazer você muito grande. Antes de Deus fazer a promessa da grandiosidade, Deus primeiro dá uma direção a ele. Deus nunca vai fazer coisas grandes na sua vida sem antes te dar uma direção. E a direção que Deus está dando, sai da tua terra. Ou seja, a primeira coisa, porque Deus está falando terra, cultura. Sai dessa cultura de onde você está. Cultura de idolatria. Cultura de um povo que não me conhece. Você quer coisas grandes, amém? Você vai ter que abrir mão da cultura que você aprendeu. Cultura são costumes de um povo. E os costumes de um povo são hábitos que esse povo adquire. E abrir mão de hábitos não é fácil. Não é fácil. Todos nós estamos inseridos na cultura do Brasil. Qual é a cultura do Brasil? Carnaval, samba, prostituição, é uma cultura brasileira. Você sabia que quando os americanos ou os estrangeiros, os gringos, eles vêm para cá, quando não vêm em família, quando vêm os homens, eles vêm com uma intenção só: se prostituir. Porque a fama que o Brasil tem lá fora é de um país de prostituição. As mulheres brasileiras, elas são desejadas lá fora por muitos gringos. Já vem para cá na intenção de se prostituir com uma brasileira. É a nossa cultura, a cultura do carnaval, a cultura da Sapucaí, a cultura da prostituição, a cultura da idolatria. Se você quer viver coisas grandes com Deus, você vai ter que romper com a cultura que você está inserido dentro da sua nação. Os hábitos que você adquiriu, que são herança do lugar que você nasceu, da região que você nasceu. Cada região do Brasil tem uma cultura particular. Se você for lá para o lado do Nordeste, por exemplo, tem lá a cultura do Padre Cícero. Se você vier para cá, para os lados de São Paulo, vindo para o Rio de Janeiro, ali na Dutra, o que você vai mais ver são basílicas, são catedrais de idolatria. Quando você chega no Rio de Janeiro, o que mais tem? Motel. E o Rio de Janeiro tem um motel em cada esquina. Por que será que tem tanto motel? A cultura do estado do Rio de Janeiro é de prostituição. Se você não romper com a cultura, que é uma cultura que vai contra os princípios de Deus, você nunca vai viver as coisas grandes que Deus tem. Então Deus primeiro fala: sai da tua terra, sai da tua cultura. Agora, vírgula, da tua parentela. Da tua parentela. Agora Deus está falando: abandona os costumes da sua família. Se você seguir, Abraão, os costumes da sua família, você vai ser idólatra. Você vai ser que nem seu pai, Terá. Você vai ser que nem os seus antepassados. Você vai pelo mesmo caminho. Tem gente que tem orgulho da tradição familiar. Mas nós não temos que ter orgulho de tradição familiar quando essa cultura ou quando essa tradição, ela é uma tradição contrária aos princípios que Deus estabeleceu. Se eu permanecesse na cultura da minha família, eu estaria até hoje me prostrando diante das imagens de escultura, fazendo rezas a deuses que não podiam fazer nada por mim. Minha mãe não estaria curada de uma enfermidade de uma forma milagrosa. Então, meu querido, se hoje eu não tivesse aberto mão da tradição da minha família,
eu não estaria aqui hoje servindo a Deus. Mas tem gente que não quer bater de frente com a família. Tem gente que não quer bater de frente com a parentela. E eu quero te dizer uma coisa: não existe comunhão entre luz e trevas. Falando a esse respeito, Jesus disse assim: vocês pensam que eu vim trazer paz? Eu vim trazer dissensão. Eu vim trazer a espada. Eu vim trazer fogo. Porque de agora em diante, em uma casa, um vai estar contra o outro. A mãe vai estar contra a filha vai estar contra a mãe, o pai vai estar contra o filho vai estar contra o pai. E por que Jesus está dizendo isso? Se está escrito que se eu crer nele, eu e minha casa seremos salvos. Ele está dizendo isso porque no momento em que nós recebemos a revelação da verdade, nós somos obrigados a abandonar a nossa parentela. Num primeiro tempo, é como num jogo de futebol. No primeiro tempo a gente sai perdendo no que diz respeito ao relacionamento. A gente perde muitas vezes na comunhão para não poder estar nas práticas da família, aquelas práticas erradas que a gente sabe que não glorificam a Deus. Então a gente é obrigado a se separar. A gente é obrigado a não estar nas mesmas festas, nos mesmos lugares, fazendo a mesma coisa. Por quê, meu irmão? Porque agora nós temos um chamado, nós tivemos uma revelação. Não tem mais como estar nos mesmos ambientes. Ah, pastor Fernando, mas tem que ter sabedoria. Sim, mas a sabedoria não pode te levar a você ir contra os princípios que Deus estabeleceu. A sabedoria tem que ser colocada de forma que você não quebre princípios. Compreende, sim ou não? E não tem como. Lá em casa no início, foi todo mundo contra mim. Ninguém ficou do meu lado. Eu vou logo mandar a real para você. Se você começou agora na caminhada da fé, e lá na tua casa ninguém é crente, e ninguém está implicando com você, ninguém está pegando no seu pé, ninguém está com raiva de você, tem alguma coisa estranha. Porque quando você realmente se entrega ao chamado, ninguém mais quer ficar com você. Eles não querem mais, eles se sentem mal perto de você, porque o que está em você passa a incomodar o que está neles. O senhor está dizendo então, pastor, que eu tenho que arrumar problema, arrumar briga? Meu Deus, está amarrado, longe de mim. O que eu estou dizendo é que você tem que ser crente de verdade. E se você for crente de verdade, não tem jeito, vai ter problema. Mas não é para ter paz. Se a paz vier dessa forma, não é a paz, é acordo com Satanás, é acordo com o diabo. Se Abraão falasse assim: mas Senhor, vou abandonar minha parentela, vou deixar minha parentela, Senhor. Sabe o que Deus ia falar com ele? Então eu vou chamar outro. Você não quer viver o que eu tenho para você? Eu chamo outro. Não quer pagar o preço? Eu chamo outro. Isso é um primeiro tempo. Porque se você cumprir o seu chamado, Deus vai te entregar coisas grandes, amém? E nessas coisas grandes, inclui no pacote a libertação e a conversão daqueles que mais te perseguiram dentro da tua casa. As pessoas que mais te criticaram por você estar agora vivendo a fé, compromissado com Jesus, vindo para a igreja, as pessoas que mais te perseguiram serão as primeiras que serão ganhas. Por isso que eu disse que é como uma partida de futebol. No primeiro tempo você sai perdendo, mas no segundo tempo você vira a partida, faz o gol e sai campeão. Diga glória a Deus. Diga para quem está ao seu lado: vale a pena pagar o preço. Arruma um problema hoje, mas amanhã vai ter aquela pessoa do teu lado servindo a Deus, amém?
Aquela pessoa que te critica, fala mal de você, te julga por você vir na igreja todo dia, por você ser dizimista, ofertante. Aquela pessoa que falou um montão de besteira na tua cabeça, vai ser a primeira que vai vir te pedir ajuda e para você orar por ela. E aí sabe o que você vai fazer? Você vai orar por ela. E vai dar a ela muito amor. E vai mostrar para ela que ela estava totalmente errada, equivocada com o conceito que ela criou a seu respeito e da igreja que você vai. Quem está entendendo? É assim. Terceira coisa, e da casa de teu pai. É o mais difícil. Sair da terra, ok. Sair da parentela, parente, né? Tio, tia, primo, prima, irmãos biológicos, sobrinhos. Agora, pai, irmão, pai, fala forte, porque é a casa, é onde você nasceu. É o seio da família, papai e mamãe. Papai e mamãe é o desafio mais complicado. Mas Deus está falando, eu tenho uma visão, eu tenho algo grande, mas você vai ter que sair também da casa do seu pai. Não é só da terra e da parentela, da casa do seu pai. E é o mais difícil. Porque nós herdamos, todos nós herdamos registros genéticos dentro de nós. Nós temos herança genética, herança emocional, herança financeira dos nossos pais. É difícil se desvincular disso. É complicado. Por mais que você queira ser diferente, você se parece com papai e mamãe. Compreende, sim ou não? O jeito de falar, a voz, as ideias, a educação que você recebeu, quem deu foi papai e mamãe. Pensa que é fácil de um dia para o outro mudar esses costumes que você foi criado neles, vendo seu pai e sua mãe? Tudo que você viu seu pai e sua mãe fazendo, e você ter que romper com tudo isso e não fazer o mesmo, até o que você não concorda você faz. Já reparou? Que até o que você não concorda com seu pai e com a sua mãe, você faz sem querer? Até o que você criticava eles, hoje você faz igual? Quem já reparou isso? Quem é mais um pouquinho velho já deve ter reparado isso. Por quê? Herança genética, irmão. Por isso que eu estou falando, a coisa mais difícil é mudar. Mudar não é fácil. Mudar o seu caráter, mudar o seu jeito, mudar a sua forma de agir, não é fácil. Você vem para a igreja, larga o cigarro, larga a cocaína, larga um montão de desgraça que só faz mal para você. Mas mudar o seu entendimento, sua forma de pensar, mudar a sua cabeça é a coisa mais difícil do mundo. É muito difícil. Tem que querer muito. E é por isso que um montão de gente vem para a igreja, mas continua a mesma pessoa. Só muda de religião. Por quê? Porque não faz isso aqui. Não sai da sua terra, não sai da sua parentela, não sai da casa de seu pai. Você não precisa se mudar da casa do seu pai se você mora com ele. Mas você precisa mudar as suas atitudes e o seu comportamento. Senão o seu futuro vai ser igualzinho do seu pai e da sua mãe. Se seu pai e sua mãe é um homem de Deus, uma mulher de Deus, com a vida linda, abençoada, não é com você que o Espírito Santo está falando. Você nem precisa, você já foi abençoado. Você é um Isaac, é como o filho de Abraão. Já nasceu num berço que o pai teve que fazer isso. Mas se o teu caso é como foi o meu caso foi esse. Eu creio que a maioria é aqui também. É a mesma coisa. E não vem com essa, não pastor, mas eu nasci num berço evangélico. Está pior de quem nasceu num berço de macumbeiro. Quem nasceu num berço evangélico está numa situação pior de quem nasceu num berço da Umbanda.
do candomblé. Porque quem nasceu no berço evangélico acha que isso já é o suficiente. Mas olha para a vida do seu pai, olha para a vida da sua mãe. Como seu pai e sua mãe vivem, ou como eles viviam, sendo evangélicos. Que testemunho eles deram para você? O que eles alcançaram na vida deles? É isso que você tem que olhar. Não é se eles eram crentes, não. E se você disser assim: pastor, papai e mamãe foram falidos, fracassados, derrotados, você está indo na mesma direção. Não fique esperando a sorte bater na tua porta, achando que com você vai ser diferente. Não vai ser diferente. Tira o cavalinho da chuva. Se você não fizer alguma coisa, vai ser igualzinho seu pai e sua mãe. Estou falando português claro com você. Pastor Fernando, eu penso diferente. Pensa diferente porque está com 15, 16, 18, 19, 20 anos. Quando chegar a 40 anos, vai pensar igualzinho seu pai, igualzinho a sua mãe. Quem quer romper, diga eu. Se seu pai e sua mãe não é um modelo de vida abençoada, você vai ter que sair da casa do teu pai para a terra que eu te mostrar. Olha para a pessoa do outro lado e diga assim: não seja mais um. Eu já mostrei esse versículo para você, mas vou mostrar de novo. 2 Crônicas 16, 9. É um dos mais lindos da Bíblia. 2 Crônicas 16, 9. Olha só: porque quanto ao Senhor, o que vocês acham que Deus fica fazendo lá no céu? Pastor, ele fica lá à toa. Deus fica lá à toa, não tem o que fazer, aí fica arrumando problema para a gente aqui na terra. Olha o que Deus faz, ó. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é o quê? Perfeito para com Ele. Os olhos de Deus estão assim, irmãos, ó, buscando alguém aqui na terra, como Abraão. Deus enxergou Abraão lá no passado, e hoje Deus quer enxergar você. Você não precisa ser perfeito. Abraão não era perfeito, mas Deus viu em Abraão sinceridade. Deus viu o que em Abraão? Sinceridade. Deus viu em Abraão o que ele não viu em Terá, o pai dele. Deus viu em Abraão o que ele não viu nos avós de Abraão. Deus tem que olhar para você e ver o que ele não vê nessa geração. Senão você vai ser mais um. E quando eu falo ver o que ele não vê nessa geração, não estou falando de você ser melhor do que os outros ou ser perfeito. Porque eu aprendi uma coisa: não tem ninguém perfeito. Diga assim: não tem ninguém perfeito. Tanto é que não fala de perfeição de uma pessoa, mas fala de um coração perfeito. O que é um coração perfeito? Um coração perfeito não é uma pessoa perfeita. A Bíblia fala que Davi tinha um coração perfeito, mas Davi não era perfeito, cheio de defeitos, cheio de erros, cheio de falhas, mas era um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Você entende, sim ou não? Então Deus não está olhando a sua perfeição, até porque esse negócio de livre-arbítrio tem um limite. Amém, igreja? Você tem livre-arbítrio? Sim ou não? Até certo ponto. Como assim, pastor Fernando, até certo ponto? Vou provar para você que o teu livre-arbítrio vai até certo ponto. Você pode decidir o que você vai fazer da sua vida, mas nem tudo você pode decidir. Vou dar um exemplo. Se você decidir hoje, agora, nesse exato momento: pastor, até o último dia da minha vida eu não vou pecar mais.
não vou pecar, mas não vou cometer um pecado sequer. Se eu viver mais 50 anos, eu vou viver 50 anos sem pecar. Perguntinha que eu faço: você consegue? Então, o livre-arbítrio tem um certo limite. Você está entendendo? E por que você não consegue? Porque o único homem que teve 100% de livre-arbítrio foi Adão. Porque a natureza dele não era pecadora. Ele decidiu pecar. Ele tinha 100% de livre-arbítrio. Eu e você, o nosso livre-arbítrio foi comprometido. Porque nós já nascemos em pecado. A nossa natureza é pecadora. Não é por isso que Deus vai ter que dar um corpo novo para a gente. Porque esse corpo não tem mais jeito. Já nasce em pecado. Por mais que você não queira errar, você vai errar. Por mais que você não queira pecar, você vai pecar. Mas quando você tem um coração perfeito, aí que está a diferença. Você erra, mas reconhece que errou, e você passa a não errar mais. Por quê? Porque você é sincero para com Deus. Você não esconde nada de Deus. E foi isso que Deus viu em Abraão. Deus viu nele sinceridade. Estava lá na idolatria. Estava na terra da idolatria, na parentela que era idólatra, na casa do pai que era idólatra. Mas Deus viu nele, no coração dele, sinceridade. Se eu chamar esse cara e eu apresentar a ele um projeto, e eu apresentar a ele um plano, ele tem potencial para errar menos do que os outros. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus te chamou para você errar menos do que os outros. Amém? Quem está disposto a aceitar esse chamado, diga eu. Meu irmão, quando você entende isso, você se liberta. Porque aí quando você errar, você não vai ficar naquela crise: ai, eu errei, eu pequei, ai, eu sou um miserável, eu sou um desgraçado, eu não mereço, eu sou um falso crente, eu não sei o que eu estou fazendo aqui nessa igreja. Quando você errar, você vai entender: é a minha natureza adâmica, é a minha natureza do velho homem corrompida. Mas eu não aceito isso. O sangue de Jesus foi derramado por mim. Eu estou lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Nenhuma condenação há que possa me tirar aquilo que o Senhor conquistou para mim na cruz. Eu estou livre. Glória a Deus. E aí você segue em frente e não erra de novo. Pelo menos a mesma coisa. Depois que Deus deu a direção, escute, não perca essa revelação final aqui. Depois que Deus deu a revelação a Abraão, e Abraão obedeceu a direção, saiu da sua terra, saiu da sua parentela, saiu da casa de seu pai. Deus mostrou a ele a sua grandeza. Deus revelou a ele o seu chamado. O chamado só foi revelado, a visão só foi liberada depois que ele tomou atitude. Amém? Você tem que tomar uma atitude. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você tem que tomar uma atitude. Tomou atitude, meu irmão, os céus se abrem. Ouviu a voz de Deus e creu, obedeceu, as coisas acontecem. Amém? E aí paulatinamente tudo foi se desenrolando na vida de Abraão. Você tem noção do que Deus fez com esse homem? Um senhor de idade, uma senhora, a esposa dele era uma senhora, não podia engravidar, ele não tinha um filho sequer. Todo o povo judeu, todos os povos árabes. Já parou para pensar quantas nações árabes existem? Os Emirados Árabes, aí está lá incluso no pacote, Dubai, e por aí vai, Turquia,
Todos os povos árabes são descendentes de Abraão. Todos. Todos os judeus, descendentes de Abraão. Você consegue entender a grandiosidade? E o cristianismo que se espalhou no mundo inteiro também se tornaram filhos de Abraão pela fé. Ó, um homem que não podia ser pai. Diga para a pessoa que está falando: o que Deus vai fazer é muito grande. Mas nada começa grande, tudo começa pequeno. Diga assim: nada começa grande. Por isso que você não consegue fazer nada na sua vida, porque você quer fazer tudo ao mesmo tempo e não faz nada. Começa a fazer o básico. Começa a fazer o que está ao seu alcance. E aí você vai começar a ver paulatinamente as coisas acontecendo.